Salve, salve, Publicast! Estamos aqui mais uma vez para o nosso 10º episódio. 10º capítulo. Gustavo, e aí, 10º já, hein? Muita coisa, hein? Não, você não vai falar 11º não, porque o primeiro é piloto, então a gente não conta. Então, descontando o piloto, esse aqui é o 10º, tá ok? Mas vamos contar o primeiro também, porque o primeiro foi legal, duradouro, tinha bastante gente aqui. E nesse 10º, eu trouxe mais um convidado, tá? Mais um amigo meu, e hoje o assunto é YouTube, ou o que é ser um YouTuber. Estou aqui do meu lado, muito obrigado pela sua presença, Gabrielzinho, ou Gabriel Pugliani. E aí, Marcelo, e aí? Tudo bom? Beleza, Como cara? é o seu nome mesmo? Gabriel? Meu nome é Gabriel Pugliani, é Pugliani. Então foi eu que errei, desculpa aqui. Pugliani. Tá? Cara, ó, eu sou jornalista. Se apresente. Vamos lá. Fique à vontade. Comunicador social, né? Formei, inclusive, aqui nesta grandiosíssima faculdade, inclusive era um outro nome. Fiz jornalismo, conheci você daquela época, né? Sim. Várias tentativas de projetos aí que... Agora a gente conseguiu se encontrar, né? Porque... Na verdade, eu acho que você não ia muito com a minha cara, não. Não, cara que não é isso, não. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um trabalho da minha turma, e aí você fez uma gravação e teve que mudar a minha voz. Você lembra disso? Não, eu lembro que a gente fez mas eu mudei a voz porque... Você mudou minha voz porque era um trabalho de faculdade, aí você tinha que fazer aquele... Sabe, quando você entrevista alguém... E a pessoa não quer ser identificada? Sim, você fez é isso. Verdade. E aí a distorção na voz, né? Distorção na voz, isso é o correto. Exato. Tá ok? Então, e aí, desde aquela época, eu comecei a produzir vídeos pro YouTube. Então, isso foi em 2012. Na verdade, eu produzi alguns vídeos esporádicos. Eu formei em 2010. Já tinha o canal no YouTube, mas não alimentava com frequência, né? Sim. Em 2012, eu comecei a postar com mais frequência os vídeos, mas era um canal mais temático. Eu falava só sobre uma banda que eu gosto, né? E gostava muito na época, que era o Nirvana. E aí surgiu o nome Nirvana Brasil, né? Sim. No começo. E aí, depois de 4 anos, eu comecei a postar vídeos diversos, vídeos sobre... aliás, inicialmente só sobre Nirvana, falando da discografia, falando de músicas, de curiosidades aí de Kurt Cobain. Sim. E aí, um certo dia, eu fiz um vídeo sobre a rivalidade ali do Axl Rose com o Kurt. Uma briga que eles tiveram nos bastidores de um show. E a visualização foi além do que eu esperava. Aí eu falei, peraí, será que é porque eu usei o nome do Axl ali, né? E aí eu resolvi fazer um vídeo que chamava A Volta do Guns N' Roses. E aí bateu 400 mil visualizações nesse vídeo. Olha só. E o meu canal era pequeno, 40 mil inscritos. Aí eu falei, ainda é pequeno, mas era menor. Aí eu falei, poxa, o que será que... Como assim, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu devo começar a falar de outras bandas, né? Afinal, eu gosto de várias, né? Eu me dediquei ali ao Nirvana, mas eu gosto... Você é especialista em Nirvana. Mas eu gosto de... eu estudo muito sobre o Nirvana, né? Biografia, tal, parte histórica. Mas aí eu comecei a expandir o conteúdo e vi que o nome Nirvana Brasil não dava mais, porque isso acabava espantando pessoas que, de repente, no meio do rock, inclusive, como eu falava bastante com adolescentes, o cara via que era Nirvana Brasil, aí ele falou, putz, não gosto do Nirvana, então às vezes ele via o conteúdo, mas não se inscrevia, eu não gerava um engajamento, então eu falei assim, imagino. Pra mudar esse nome, mas respeitar essas 40 mil pessoas que se inscreveram pelo nome, eu falei, vou diminuir pro canal NB. Então, hoje quem chega no canal NB vendo um vídeo sobre Freddie Mercury, não vai associar diretamente NB a Nirvana Brasil. Entendi. Então eu consegui expandir esse leque e hoje eu falo sobre... tudo. Você continua falando de Nirvana, mas também fala das músicas, das bandas em geral, né? Uma vez por mês, pelo menos, eu coloco algo sobre Nirvana, nem que seja uma notícia, porque é incrível, né? Nirvana, o tempo todo ali, não Tem Mais Discos Que Amigos, ou outros sites, sempre tem alguma coisinha, acha uma entrevista do Kurt falando que ele achava que branco não podia fazer rap. Saiu agora isso aí. Tipo, o cara tá morto e os caras desenterram umas entrevistas. Ai, que sensacional. E assim, dá comentário, né? Dá pra você trabalhar em cima, mas... expandindo para outras bandas, outros estilos, né? De repente pegando o metal, que eu considero que o metal é rock and roll, mas muitas pessoas tentam diferenciar isso, né? Como se fosse o metal uma outra linha, mas pra mim é tudo rock. Eu acabo falando até de reggae, de tudo. Hoje eu falo de tudo lá no canal, cara.
O último vídeo que eu fiz foi do Fred Mercury, aliás, o último vídeo específico sobre banda. Tá. Foi do... Eu tô falando pra caralho, né? Não, cara. Desculpa, eu sou imperativo, Você, tá? não, Pelo cara, amor de Deus. Você é meu convidado, pode falar. O último vídeo foi sobre o Fred Mercury, o filme, né? Bohemian Rhapsody, ou fui lá assistir. Bohemian Rhapsody. Top. Topíssimo. Apesar de ter uns erros ali históricos ali das coisas, sim, mas... eu ouvi falar isso. Mas como arte, e eu sou uma pessoa que admiro muito o cinema. Inclusive, eu comecei a trabalhar produzindo um programa de cinema, que era um enquadro aqui da TV Tati, na época, né? Sim, eu acompanhei. E então, assim, é muito bom porque eu consigo associar também o cinema com a música, trilha sonora, tem tudo a ver, música com cinema também. E a última polêmica, digamos assim, que eu falei no programa foi uma declaração da Negra Lee no programa Morning Show lá. Comentei lá no seu vídeo. Eu vi. Deu um coraçãozinho. Falando sobre o Elvis ter tirado o espaço dos negros. Aí é um tema bem polêmico. E a galera foi lá, comentou e tudo mais, né? A galera foi lá, comentou, eu pesquisei. Porque assim, o que acontece, cara? O canal é muito legal porque eu aprendo muita coisa. O Nirvana era uma área que eu sempre tive segurança, um domínio de falar sobre. Mas aí falava assim, por que você não fala do Iron Maiden? Eu falo, putz, que eu vou falar do Iron Maiden? Eu realmente não entendo tanto. Aí eu começo a procurar, aí vejo curiosidades. Por exemplo, eu fiz um vídeo de Raimundos, eu não sabia muito da história do Raimundos. Comecei a pesquisar e você vai descobrindo coisas. Então, assim, cara, é um aprendizado, que assim, bacana, né? impressionante. É impressionante. Ó, a gente vai falar muito do seu canal. Ele tá com 80 mil hoje, mais? Hoje tá com 80.700 alguma coisa. Esse mês começou. Vamos bombar aí, porque daqui a pouco é 100 mil, ganhar a plaquinha. Exatamente, ganha a plaquinha. Isso é sensacional. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de onde tudo começou, né? Que foi aqui na faculdade. Isso. Né? Eu lembro do enquadro, cara, poxa, eu ficava maravilhado. Falei, poxa, os caras estão na faculdade ainda e estão fazendo uma coisa tão profissional. E eu gostava tanto de ver. Tanto que eu te cobrei isso aí, se você tiver guardado lá, porque a gente precisa mostrar os alunos de hoje. Vou decupar. Né? E como que foi começar no YouTube? Porque eu lembro que a gente falava bastante, poxa, teve aquela época que um monte de gente queria fazer canal. Eu te mandei um link curioso, acho que foi hoje, do menino lá que tá bombando agora. Tá ganhando muito com isso, ele faz review de brinquedo. Isso, é verdade, ele mesmo. Tá milionário. Eu entrei no canal dele, eu entrei no canal dele, é fantástico. A família inteira, apoiou o projeto, abraçou o projeto do moleque, cara. Você entra, ele produz vídeo com a mãe, com o pai. Olha isso, né? A família vive disso, sim, né? Sim. E o moleque tem 8 anos, tem né? um caso da menina que teve câncer, se curou e... A Lorena. Isso, e o pessoal foi lá, ajudou ela, deu cadeira, deu uma câmera melhor. Exatamente. Tem muitos vlogueiros que... Tem assim, eles falam sobre política, vamos dizer, sei lá, o Diego Rox ou o Nando Moura, que são pessoas que são de direita ali, são mais conservadores, mas eles fazem campanhas e eles têm canais assim com milhões de inscritos e ajudam muitas pessoas, sabe? O engajamento desses caras que falam sobre política é muito grande. Entendi. E que bom que eles usam a ferramenta pra ajudar, né, instituições, pessoas. É impressionante. A força da internet é impressionante. Ó, eu sei um pouco como você grava, mas conta aí. Onde você grava, qual é o seu equipamento, quem te ajuda? Tá, vamos lá. Hoje eu produzo na minha casa, eu tenho um escritóriozinho lá, que eu pintei um fundo de chroma key. Sempre foi assim? Não, sempre foi no meu quarto. Tá, sempre foi no meu quarto. Tá. No começo eu usava uma Sony, uma Handicam, sem microfone, e aí o microfone da câmera não tem uma captação muito boa. Sim. Então a primeira coisa que eu investi foi uma lapelinha, comprei naqueles sites chineses, aquelas lapelas que custam R$3, cara. Olha isso. Mas assim, foi incrível. Na hora que eu conectei, eu falei, que isso? R$3? Imagina se eu compro um negócio caro. E comecei assim, no quarto. Eu comecei a trabalhar com edição, e isso é muito curioso, aqui na faculdade. Eu comecei a trabalhar como estagiário de edição de vídeo lá na Tati. Depois eu fui efetivado como editor de vídeo. Sim. E comecei a aprender a editar lá. Então, na verdade, o início foi ali, né? Queira ou não, foi na faculdade que eu comecei a mexer com vídeos. Então, assim, a semente foi ali, né? Começando a editar. E a gente só cortando um pouquinho você, mas a gente costuma dizer aqui que a gente só mostra o caminho, né? Exatamente. Mas é o aluno que, poxa, eu gosto disso. Exatamente. E vou começar a estudar mais, né? Exatamente. E aí a gente tinha a aula com a Renata Canales, inclusive, de TV, né? Sim. E a gente começava a fazer VTs, né? Jornalísticos. E queira ou não,
eu uso hoje pros meus canais, tanto enquadramento, plano médio fechado, plano americano. Exato, cara, eu tenho total... tudo isso. Foi tudo na faculdade. Por mais, mas você não precisa ter faculdade pra fazer um vídeo no YouTube, mas isso me ajudou, porque eu tinha essa referência do jornalismo da faculdade pra começar a produzir. Aí, inicialmente, eu não gostava de vídeo. Aliás, assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu comecei a fazer teatro pra tirar essa timidez. Então somos dois. Eu vou confessar que eu era péssimo. E eu ainda acho que eu ainda acho que é uma máscara que a gente veste, assim. Sabe quando você vai atuar? É a mesma coisa. Na frente da câmera eu sou diferente quando a gente conversa pessoalmente. Então acho que a gente encarna ali um papel, né, cara? Eu acho que sim. É uma máscara que você põe ali pra conseguir driblar essa timidez, né? E aí, eu tive a oportunidade de apresentar o programa Em Quadro, na época também, dirigido pela Renata Canales. E na frente ali, lendo o TP e tal, e eu comecei a ganhar um gosto enorme por aquilo, sabe? Me apaixonei pelo lance de falar, né? Essa coisa da oratória, não por aparecer no vídeo, mas sabe, de produzir aquele conteúdo, de ter um retorno das pessoas, né? De olha que legal isso que você falou e tal. Queira ou não, tinha toda uma produção por trás, né? As pessoas não têm noção disso, né? Bem profissional, pô. E aí, depois do Enquadro, que era voltado para cinema, eu comecei a fazer o programa com a Thaisinha, com a Thais Navarro, que era minha colega da faculdade, e era o Vitrola. O Vitrola já era um pouco o que eu faço no YouTube hoje. Claro, tinha estrutura, tinha o estúdio. Você criava as pautas? Nós criávamos as pautas juntos. Então era só coisa que você gostava. Então, o Jefferson Barcelos ajudava a gente na produção. Que legal. De alguns quadros lá. E aí, a gente terminou a faculdade, acabou cada um indo para um lado. E aí, o que acontece? Eu comecei a pegar alguns materiais que eu tinha do Vitrola e postar no YouTube. Que legal. No YouTube. E aí eu comecei a viajar de férias com a minha família, aí eu gravava um pessoal tocando aquelas flautinhas incas, não sei como é aquelas, sabe aquele pessoal, não sei, colombiano, não sei, mas aquelas bem característicos. E aí comecei a fazer entrevista disso, aí fui uma vez lá na USP que tinha um café da manhã com chorinho, eu não lembro se era choro com café, acontecia aos domingos às 7 horas, eu já fui lá, só aqueles pessoas mais velhas dançando, e eu fui lá e gravei um vídeo e tal. E teve uma repercussão, assim, diferente. Não era o público que eu trabalho hoje, mas eu falei, que legal, dá pra fazer um conteúdo sem você ter uma estrutura, uma câmera só, né? O pessoal vai entender por que a gente é amigo, cara. Porque você é fuçado igual eu. Eu vou atrás de pós, estamos aqui no podcast, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Só que eu queria lembrar que a gente não pode esquecer, cara, de falar da galera 79. Sim, quando você estava lá, eu entrei depois, você saiu, eu entrei. É verdade. Né? E eu pelo menos entrei pra fazer hora atividade, porque, poxa, lá eu ia conseguir bastante. Você tava lá, a Mônica, né, a Kika. O Rafael. Então, e esse projeto, assim, é deles, né? Na verdade, eu fui convidado ali pra fazer um quadro, aí tinha um quadro de humor que eu fazia. Você falava de música também? De música. Tinha um quadro que eu pegava uns trechos das músicas que são cantadas em inglês, mas aí quando você ouve rapidamente parece outra coisa em português. Eu não lembro exatamente qual que era o nome dessa palavra. Mas eu participava com eles também, foi um projeto muito bacana, na 79, né? Isso. Olha isso, a gente já tentou de tudo, né, cara? Isso. Já fez de tudo. Mas assim, era só pra Rádio AM, né? O alcance era muito pequeno. Era só pra Rádio AM. Isso que a gente tá fazendo hoje com o podcast aqui, eu queria fazer naquela época, pô. Sim. Vamos colocar na internet, vamos fazer todo mundo ouvir. Só que antes a gente não tinha essa tecnologia. Exatamente. E é um alcance que você não consegue... O alcance que você pode ter com um podcast é bem maior que a rádio, né? Então, alcançar todo hoje o a rádio tá online também, né? Exato. Sensacional. Exato. E o lance do podcast, que tem aquela coisa de fazer o download também, é um facilitador, né? Acho que não são todas as rádios que... Tem rádios online, mas elas não disponibilizam, né, um material para download. Eu não sei se são todas. Só ouvindo, né? O on demand. E aí eu comecei em casa, aí eu passei por uma fase difícil, tive uma depressão e eu queria conversar com alguém, tava me sentindo sozinho. Aí o YouTube em si, esse vídeo que eu me expunha ali, queira ou não, eu não era muito técnico. Então eu falava, tudo bom pessoal, tô aqui, blá. Era bem amador comparado com o que eu faço hoje, e eu acho que o que eu faço hoje é o correto, porque a gente não tem que ficar se expondo muito na internet, mas esse começo eu acho que foi importante pra eu conseguir engajar pessoas que gostaram da minha personalidade acima de tudo, e enfim, e continuaram acompanhando o canal.
E aí teve essa mudança, né? Aí teve essa mudança, eu gravei... Hoje eu tô com 900 vídeos, eu já gravei pro canal. É muita coisa, cara. Muita coisa, cara. É um trabalho não é coisa, não. suado. 365 desses vídeos foi um quadro que eu fiz, uma efeméride, que eu pego um assunto relevante daquele dia e é uma efeméride, né? Então fala assim, ó, hoje, dia 17 de março, o que aconteceu de curioso no mundo do rock? Ou no mundo da música. Eu falo, hoje nesse dia, fulano ganhou tal prêmio, fulano fez tal coisa, aconteceu tal show, e isso me deu um trabalho gigante, porque foi 365 vídeos, cara. Sim. Então, assim, eu fiz diariamente, e é uma coisa curiosa, porque, assim, é um projeto que eu falei assim, eu vou fazer isso durante um ano, independente da visualização que der. Cara, nessa época eu já tava com 60 mil inscritos, eu postava os vídeos, o primeiro chegou a 1000 visualizações. O segundo, 800. O terceiro e diante chegava a 200, 300 visualizações. O que acontece? O título era Hoje no Rock e a Data. O YouTube, nessa época, foi quando mudou o algoritmo. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, o algoritmo, ele causou uma restrição às pessoas que são inscritas no seu canal. As pessoas que são inscritas não necessariamente vão receber a notificação de que você enviou um vídeo. É que veio o lance do sininho. E aí começou as tags, então seu vídeo precisa estar tagueado, né, que eles falam. Então, hoje em dia, o que se vê muito no YouTube pessoas que fazem assuntos que estão acontecendo. Os vídeos de política, na época ali, Bolsonaro e Haddad, tem visualizações gigantescas. Porque eles são ranqueados. Então hoje, por exemplo, se eu pego uma banda esquecida dos anos 70 pra falar, a não ser que a pessoa esteja procurando especificamente aquela banda, ela não vai cair direto. E poucos inscritos recebem. Pra você ter uma noção, antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhada. Agora eu tô com 80 mil inscritos. O último mês, de 100%, de 80 mil inscritos, 7% são pessoas que são inscritas no meu canal e viram conteúdo. 80%, 80 e poucos por cento, são pessoas que caíram por tags ou por outras coisas. Olha só, cara, que legal que você tá fazendo tudo certinho, né? Então, aí eu tô começando a jogar pro outro lado. Eu tô começando a taguear os vídeos. Então, o lance da Negrali, então você já coloca lá o Elvis Presley, Negrali, que são palavras-chave, né? O filme. Então, assim, eu tô tendo que adequar. Então, assim, por isso que os vídeos do Nirvana tem ali uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, mas eu preciso jogar o jogo do YouTube. A gente precisa se adequar, né, a plataforma e enfim, tô tentando. Acho que eu tô... Você faz tudo sozinho, cara? Cara, eu faço tudo sozinho, tirando os vídeos dos Beatles. Eu tenho o João Pitombeira, não sei se você conhece. João, amigo do Gabrielzinho Pereira. Exatamente, meu amigo também, colega de banda. Já tivemos uma banda. Deu vários alôs lá pra ele já no programa dele. Exatamente. E ele faz os roteiros de Beatles. Ele é um cara, assim, que entende pra caramba de Beatles. Né? Eu já fiz alguns vídeos sem a assessoria dele, mas ele veio pra agregar, então todo vídeo de Beatles ele escreve o texto pra mim e eu vou lá. Mais naquela função de apresentador, estudo e apresento. Mas agora os outros 100% eu, cara. Cara, é um trampo, né? É bastante trampo. E aí você tem um fundo verde lá. Tem o fundo verde. Eu não gravo sempre no fundo verde. Quando eu quero brincar, já tentei fazer paródia. Cara, de tudo eu já experimentei. Na rua, cara. Sair na rua. Extraordinário. Então, e é legal. Sai essas ideias? Então, cara, é assim, vai muito... Eu vejo o que tá acontecendo, o que tá sendo falado na música. Quando não é algo bem específico, por exemplo, o que você conhece a banda Nirvana? Vem na minha cabeça do nada. Mas hoje eu tento pautar mais o que tá acontecendo nas redes. Eu acesso muito o Google Trends, né? Que vê o que tá nas notícias. Tento pegar aquilo da música e trazer pro meu conteúdo. Você tem que ser um cara antenado, porque você criar um canal por criar, ou só as coisas que você gosta, não vai funcionar. Não, e você tem que dar aquelas voltas, por exemplo. Muito além do que isso. Sim. Cara,
demanda um certo esforço em, tipo, dar uma sentada à noite e falar assim, o que eu posso falar? Você não faz só isso, que cara. Vai ter... Eu sei que você tem seu trabalho, você é fotógrafo e outras coisas. Hoje eu trabalho numa escola, em 2 escolas. Uma escola normal, né, de berçário a ensino médio, e numa escola de inglês. Então eu saio desse primeiro trabalho, eu vou pro segundo, e aí chego e ainda me dedico pro canal. Só que aquela história, o canal é algo que eu gosto. Eu comecei como uma forma de alívio, isso tornou uma necessidade e aí depois começou a ficar muito mais prazeroso, ultrapassou a necessidade, é algo que eu faço assim, com paixão. E assim, demorou muito tempo pra cair alguma coisa de dinheiro, por exemplo. Eu nem achava que isso era possível. Isso que eu ia te perguntar, com essa mudança, como é que tá? Tá caindo? Quantas visualizações ou cliques ou curtidas tem que ter pra você ganhar alguma coisa? Então, o YouTube funciona da seguinte maneira. Eles fazem um cálculo que chama CPM, Sim. que é o custo por 1000 visualizações. E cada país tem uma variação. Por exemplo, aqui no Brasil, a CPM tava 1,87, mais ou menos. 1,87 dólares. Na Austrália, se eu não me engano, são 8 dólares. Então, muito mais. Nossa. Então tem uma variação aí. Aí tem a tabelinha aqui, a gente sempre acompanha. Esse CPM muda de canal para canal. Esse é o atual CPM meu. Porque são várias coisas que o YouTube pega para fazer essa conta, como permanência no seu vídeo. Então você não conta... É bem parecido com o marketing digital para sites. Exatamente. Você pode ter um vídeo que tá com 400 mil visualizações, mas tem 200 mil visualizações de 10 segundos. Então não conta. Então tem um tempo ali que você tem que ficar. Entendi. Então assim, pinga um dinheirinho sempre ali no AdSense, que aí... Aí se você vai transferir do AdSense pra sua conta, tem um desconto, uma taxa que eles cobram, não tem jeito, né? Que é de 60 dólares. Então assim, você precisa juntar uma grana, ficar meses juntando para depois fazer um saque. Mas assim, como não é o meu objetivo, cara, é assim, cai, eu fico assim, opa, maravilha. Entendeu? É tipo assim, porque eu não faço pensando na grana. Até porque você fica maluco. Claro. Se você começa a fazer um conteúdo pensando no ganho que você vai ter, aí você faz como o Felipe Neto, que é um grande empreendedor, eu admiro ele nessa parte de empreendedor, faz um conteúdo voltado pra criança, porque criança fica no celular e vê vídeo, e ele é um sucesso, no meio dele, ele faz o que tem que ser feito pra ganhar dinheiro. Sim. Então, tanto é que ele mudou, né? Eu acompanhava ele na época do... Não Faz Sentido, né? Que ele gravava criticando, aquela posição mais... Tem um outro cara também, crítica. Não sei se você conhece, já veio aqui no shopping e a molecada fica doida. É o Lucas Neto? É o irmão do Felipe Neto. É o irmão dele. É o irmão dele. Olha só. Cara, eles têm uma empresa... Também bomba, né? Bomba. Eles têm uma empresa de coxinha, eles são patrocinadores do Botafogo do Rio. Olha isso. Cara, um youtuber, mano. Você pensa... a matéria que você mandou hoje lá do molequinho de 8 anos ganhando 22 milhões, é isso? É isso aí. Anuais, cara. Isso é surreal. Sim, aí você vê o Whindersson Nunes. Cara, assim, o YouTube é uma coisa assim, bem complicada. O Whindersson Nunes tem 30 milhões de inscritos. Os vídeos do Whindersson chegam de 5 milhões a 15 milhões quando vai muito bem. Ou seja, o número de inscritos não é necessariamente o número de pessoas que vai entregar. Claro. Então você vai de um cara que tem 30 milhões e tem 5 a 15 milhões de acesso num vídeo, eu pego o meu canal que tem 80 mil, eu tenho uma média de 10 mil, 40 mil visualizações, e quando vai muito bem, 400, 300, ou também fica nos 5, nos 3, dependendo do que você tá falando no vídeo. Tem essa galera que tá ganhando muito dinheiro, né? Mas eu acho que assim, você tá indo rumo aos 100 mil. Isso. Né? E daqui a pouco vai pros 500. Isso. E como aconteceu já com o seu canal. Pode ser que ele dê uma reviravolta, você trabalhe com outros temas, ou outras pessoas vão trabalhar com você. E assim, o tempo todo você tem que... Porque você é sozinho, cara. Então assim, o cara sozinho, eu acho que esse é o andamento. Agora o cara deve ter uma equipe lá, tem. trabalha com marketing, faz treta com os outros, briga com os exatamente. outros, né? Tem faz maneiras mais fáceis, exato. Claro. O Castanhari, por exemplo, é um cara que ele tem mais de 12 funcionários. Tem historiador que trabalha para ele. Muita gente. Ele deu uma entrevista esses dias e ele falou que ele gastou 20 mil reais na produção de um vídeo.
Então é um negócio surreal. Porque ele sabe que 20 mil reais ali naquele vídeo vai trazer depois o ROI, que a gente costuma dizer, né? Que é um retorno sobre investimento grande pra ele. Fora que ele tem contato com o Store Channel, então assim... Claro. Né? É outro patamar. Cara, né? se eu abro aqui meu YouTube, além de você, né, que eu sigo seu canal faz tempo, eu sigo muita gente. Tem cada coisa nesse tal do YouTube, né, cara? Tem de tudo. Tem muita coisa, né? Tem de tudo, cara. Tem a galera que já tá há muito tempo aí, que é da internet, que ainda continuou e se reinventou. Sim. Né? Foi pro teatro, exatamente. Começou a fazer outros tipos de vídeo. Exatamente. Né? Como tem pessoal que já tem padrinho e já starta. Sim. Já sai bombando. E o cara tem que se renovar sempre, porque se ele tenta falar assim, não, eu sou desse jeito, vou fazer isso. Não adianta, a plataforma engole ele. Então, assim, a gente comentou aqui. O cara tem que mudar nas tendências, tem que ir experimentando até achar um caminho a seguir. Isso é inevitável. E outra coisa, o cara tem que saber vender, por exemplo. Você quer ganhar dinheiro, você tem que transformar o que você produz em um produto. Então, o Pirula, que é um cara que fala, né, ciência, basicamente, né, um cientista, ele faz palestras pelo Brasil todo. Então, ele ganha grana com essas palestras lotam, entendeu? Então, assim, muitos stand-up comedies, como que eu poderia dizer? Artistas que fazem stand-up. Quanto aí? A gente fica vendo o tempo aqui. Só pra eu me segurar aqui também, que eu falo demais. E eles estão ali postando seu conteúdo, postando trechos do stand-up, porque eles acabam vendendo mais daquele trabalho pra stand-up. Então, claro. é uma plataforma. Eu ainda não consegui, mas eu preciso de alguma maneira criar algum produto disso, né? Tipo, a gente vê, assim, parcerias também, né? As collabs, né? Pessoal falando de outras coisas. Crossover, a gente fez um crossover aqui de podcast que foi bem bacana. Sim. Então, assim, você aparecer em outros canais, o pessoal aparecer no seu. Eu já vi você, por tua causa, eu sigo o cara que é mágico. Sim. Né? O cara o Felipe Barbieri. Eu gosto muito. Sim. Aí, por você ter indicado ele, eu comecei a ouvir, então eu acho que essa parceria precisa acontecer. Não, e isso é uma coisa também que o YouTube, porque as pessoas falam, mas você não ganha nada, você faz... Cara, mas você aprende tanta coisa. Por exemplo, o Felipe é um cara, assim, que eu não conheço pessoalmente, mas eu considero um amigão. A gente sempre se fala por WhatsApp. Ele tá com 500 mil inscritos aí. É um canal totalmente diferente do seu. Totalmente diferente do meu. Porém, ele começou com rock and roll. Foi aí que eu tive o contato com ele. Ele mudou o canal. Um estilão de rock mesmo. Porque ele viu que o rock and roll no YouTube, inclusive, eu falo sobre rock and roll, é um negócio que é muito difícil. Entendi. Tem canais sobre funk, sobre rap, sobre sertanejo que estão com 1 milhão, cara. O rock hoje em dia não é o que se fala. Só que eu sou apaixonado por história por ser jornalista, né? Por aquela coisa de, nossa, conta isso, já aconteceu isso, curiosidades. Então eu acabo me divertindo dentro disso e eu não consigo ver eu falando de algo da moda só pra tentar ganhar visualização, cara. É difícil. Gabriel, 2 coisas então que eu preciso te falar pra gente arrematar esse podcast que ficou sensacional. É mais um caso que a gente poderia ficar aqui horas conversando. E desculpa ter falado muito até... Não falou nada, cara. A gente precisa falar mesmo e informar a galera. Como você acha que tá o jornalismo hoje? Que teve muitas mudanças, né? Teve aí em 2012, precisava de diploma, não precisava. E você finaliza falando do rock and roll, que também é uma coisa assim que acho que agora tá voltando, mas também deu uma parada uma época. Sim. Cara, eu vou te falar, eu sou jornalista, mas eu tô muito decepcionado com o jornalismo em si. Eu não sei se nas grandes cidades acontece a mesma coisa que acontece aqui em Ribeirão. A gente tem um jornalismo que eu acho que acaba sendo um jornalismo parcial, sabe? Um jornalismo que acaba tendo o rabo preso com algumas coisas e assim, eu não posso falar diretamente, porque eu tenho exemplos aqui, um exemplo que eu vivenciei há pouco tempo em uma empresa aí cara, eu vi jornalistas amigos tentando destruir um nome, uma empresa e eu tava na situação e vi que não era bem aquilo. Então, assim, entendi. Eu estou decepcionado por uma coisa bem específica. Você tenho fé nos novos aí que estão surgindo, mas as pessoas têm que pôr na cabeça, independente de ideal, porque queira ou não, você tá numa empresa, você vai ter o rabo preso com alguma coisa. E tudo, tudo mudou também, né? Muita tecnologia hoje, site, a gente vê a própria... pra dar um exemplo rápido aí do Jornal A Cidade, que parou de ser impresso. Exatamente. Né? Então teve todas essas mudanças. Exatamente. E o jornalista sempre teve que se reinventar. Sim.
né? Ser um profissional bacana, antenado, vê muita coisa. Ó, inclusive, trazendo pro YouTube um exemplo muito interessante é o William Vac. Eu não sei, ele saiu da Globo, né? Ele foi demitido. Só que ele tem um canal no YouTube. Acompanho o canal dele. E, cara, é um canal que tem uma audiência gigantesca. E você vê a estrutura que o cara tem. É um telejornal, cara, no YouTube. Então, assim, eu acho que o que acontece? Os jornalistas que são empregados de empresas, eles... de repente todos não veem que existe uma possibilidade do cara, como profissional de jornalismo, criar um conteúdo que seja imparcial, que seja com a visão dele dentro de uma plataforma gratuita, e ele consegue conquistar. Ele tem a possibilidade hoje, tem 1000 possibilidades o jornalista hoje. O pessoal que gosta dele continua assistindo, e ele fala também de um jeito bem despojadão lá, né? Sim, numa boa. Camisa até mais abertinha, assim. Que as pessoas não dependem dos grandes veículos, inclusive é o seguinte, com o WhatsApp, que inclusive tem as fake news, que é um problema, mas a gente já falou aqui uma vez, foi bem... As pessoas estão tendo a liberdade de se expressar cada vez mais, né? Então o jornalista, eu acho que ele tem um grande desafio, que é se inovar. Se inovar, porque as grandes mídias, o impresso, a gente vê que está indo por um caminho, os telejornais também têm uma certa linha editorial a seguir, então eu acho que é uma possibilidade grande o YouTube, por exemplo, ou qualquer outro meio aí midiático, do jornalista se reinventar e de repente criar coisas que a gente não vê por aí. Eu acho que é uma... E tanto publicitários quanto jornalistas não pode esquecer que nós somos formadores de opinião. Exatamente. Então é postura, o que fala. Exatamente. Então tem que estar sempre pisando, às vezes pisando em ovos. Exatamente. E o rock and roll, cara? Nosso querido rock and roll. Deixa eu começar falando que quando você tava falando aí bastante de Nirvana, e às vezes você fala de Nirvana, a gente fez uma ponte, tentou fazer uma ponte, né? Eu te dei um alô, eu falei, pô, eu vou no show do Foo Fighters. Sim. Eu vou ver o cara lá, né? Sim. Né? Eu vou ver o David, pô, eu vou dar um alô pro Gabriel e vamos ver o que a gente consegue lá de vídeo, né? Foi mais ou menos, fiz uns videozinhos. Não, foi ótimo. Pra você, mas a gente não deixou passar batido, né? Exatamente. E inclusive eu usei esse material, né? Tá lá no vídeo, eu não lembro exatamente o nome, mas acho que foi Dave Grohl está diferente, era alguma coisa Algo assim. Né? E eu falei sobre a posição dele como um showman, né? Em cima do palco. É um cara excepcional, você que é um grande fã. Há pouco tempo saiu o vídeo dele aqui, aquele preto e branco, né? Exatamente. Play. É o Play, o documentário. É um projeto que ele tem de educação, né, pra crianças. E, cara, saiu uma notícia agora, não é em primeira mão, porque não foi eu que dei a notícia, mas saiu na Billboard agora, no começo da semana, que o Foo Fighters superou o Nirvana em bandas mais relevantes. Entendi, vai. Não, e é uma coisa assim, estão entrevistando o Dave Grohl, cara, como é que você se sente tendo ultrapassado o Nirvana e tal, tipo assim, olha como é que incrível, né, o sucesso que o Dave Grohl fez como um cara que fez um primeiro disco sozinho, todos os instrumentos, sim. Ele é um cara genial, né, e assim, música, cara, desculpa, a gente saiu do assunto de novo, mas cara, o rock and roll tá na minha vida o tempo todo, quando eu acordo, no trabalho, como eu trabalho com edição de imagens, eu tô tratando uma imagem, tô com fone de ouvido, o tempo todo, é a água que eu bebo, eu não vivo sem, sabe, eu acho que assim, se for proibido, eu vou ser um cara que vai consumir o rock lá à escondida, cara, eu dependo do rock, da música em si pra viver. E sou admirador de rap e blues, gosto muito de trilhas sonoras de filmes, enfim, mas o rock A gente vai voltar em outro podcast só pra falar de cinema, cara. Você tem uma bagagem muito grande também. Gosto muito. E a gente pode falar muita coisa de cinema aqui. Beleza. Mas assim, obrigado. Desculpa ter falado demais. Não, falou quase nada, velho. A gente tá aqui pra falar bastante mesmo. Eu quero te agradecer. Acho que foi bem bacana. A gente precisa fazer isso mais vezes. Quando der certo, a gente precisa fazer aquele videozinho que a gente prometeu. Sim. Junto com o Dan Medeiros. Sim. Né? Sim. Falar bastante de Nirvana. Ele falar de Foo Fighters, que ele entende bastante. Ele é fanzaço. E vamos aí, cara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, valeu muito. E ainda vou te trazer ainda pra você fazer palestra pros alunos. Não, isso eu tenho vergonha. Você tem bagagem pra passar pros novos jornalistas aí. Não, ainda eu consigo, se eu conseguir... Mas eu tenho que mudar um pouquinho esse discurso aí da parte do jornalismo. Valeu, Gabrielzão. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Gustavo, mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Abraços. Abraço.